Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a de um profissional da comunicação, um nome que é uma referência na imprensa capixaba nos últimos anos. Eu me refiro ao jornalista Marcelo Rossoni, editor do jornal online Vitória News e que tem uma longa experiência que vai ser iniciada ao longo dessa conversa, certamente. Alegria ter você aqui, né, Marcelo? Presto esse tributo a você como um dos meus mestres na minha profissão. Afinal de contas, quando eu cheguei, você já estava aí. E lá se vou meio século. Por aí. De acompanhamento dessa faina diária de produzir informação, processar informação. E está sendo muito alentador te encontrar nesse momento da sua vida profissional, quando você está destilando essa vivência toda através de textos saborosos. Muito bom. Obrigado pelo convite. Muito bom. Olá. Você faz parte daquela restrita categoria dos dinossauros que se recusam a ir para o parque, né? Exatamente. Como é que tem esse momento seu? Eu estou num momento da minha vida que eu escolho o problema que eu quero ter, né? As brigas que você quer brigar, né? Não vou brigar mais com ninguém. 80 anos, 68 anos de jornal. Então, tem muito espaço que eu quero na hora que eu quero. Só uma pessoa manda em mim, que é minha mulher. Mais ninguém. Como é que tá o seu trabalho com Vitória News? Como é que está o senso de gratificação que você tem com isso? Sabe, eu tenho o meu jornal, segundo o Google Analytics, todo dia tem no mínimo 170 mil visitantes únicos. Agora, só eu não sou competente para transformar essa audiência em dinheiro, em renda. Em faturamento, converter a audiência Não, e monetizar, eu monetizar a não audiência. consigo, porque eu tenho um bloqueio grande, entendeu? E eu também não estou querendo botar gente lá para fazer isso, entendeu? Então eu vou tocar do meu jeito. Tem períodos que são bons, períodos que são ruins, mas um compensa o outro. E tá bom. E tocando do seu jeito, você consegue essa audiência, você mantém essa audiência. Ontem nós publicamos 169 notícias. Qual o jornal de Vitória que publica isso? Nós temos um contrato de cessão de direito autoral com o Estado de São Paulo. Era a Folha, a gente trocou a Folha para o Estadão, para uma questão de estratégia nossa, que eu não estava gostando do noticiário da Folha, entendeu? E eu tentei o Globo, mas o Globo... Até porque o Globo, eu tenho uma afinidade com o Globo. Mas o Globo vinha com muitos links no meio da matéria e tal, que redirecionava o leitor para o site do Globo, e não era interessante para mim. Aí eu fiz um contrato com o Estadão, entendeu? O Estadão manda as notícias para o arquivo nuvem, nós temos um algoritmo que vai lá, pega esse anúncio, essa notícia e faz uma pré-edição dela nas editorias. Saúde, vai para saúde, economia, esporte, tal. O nosso trabalho qual é? É você pegar essa notícia e selecionar o que você vai botar na capa, junto com o material local que a gente produz aqui em Vitória. A gente produz umas matérias que interesse nosso aí, né? A gente optou por não ter sangue no jornal, não ter notícia do mundo cão, né? Como dizia antigamente, né? Isso aí nós cortamos, não temos interesse, crime, nada disso que põe no jornal. Seguindo mais ou menos aquela linha que eu tinha do jornal anterior, o jornal impresso, o jornal Empresários. Eu queria ser o arauto da boa notícia, entendeu? E a gente procura fazer isso no Vitória News e está dando resultado. Marcelo, você trabalhou no Globo, Jornal do Brasil? Não, no Jornal do Brasil não. Eu trabalhei no Globo, trabalhei para a Veja e para a Folha de São Paulo. Quando trabalhei Eu achava que você tinha trabalhado no JB também. Não, no Jornal do Brasil não trabalhei, não. Cônigo JB. Eu tive vontade, né? Na época era meio que uma meca do jornalismo. Não, eu cheguei, né? Eu tinha um amigo chamado Cláudio Brenda Rocha.
foi o cara que me levou para fora de Vitória. O cara que trouxe o sopro de modernização para a imprensa capixaba, né? Aí eu tive com o Cláudio no Jornal do Brasil, quando era na Avenida Rio Branco ainda, e na UPI. Inclusive na UPI, e quando eu trabalho no Globo, eu fiz muito trabalho para a UPI. Para a UPI e para uma revista que chama Casa e Jardim. Eu trabalhava com o redator do Globo, entrava de 10 às 7 da manhã. Aí pegava na Casa e Jardim de 9 às 4 da tarde. E ainda fazia nossas coisas de jovens, né? Mas você teve 2 momentos, teve um antes que você teve aqui, voltou para lá, depois voltou para cá. Né? E aqui, na nossa convivência, eu te conheci como editor de política e posteriormente como pauteiro. Né? Como pauteiro. E você assistiu toda, quer dizer, nós estamos aqui no estado periférico, o Espírito Santo, mas você assistiu todo esse processo de murchamento lento da imprensa como nós a conhecemos por causa da própria avanço da tecnologia. Eu comecei, o meu primeiro contato no jornal foi no Diário Carioca. Eu fui para assistir um jogo do Fluminense no Rio de Janeiro com um amigo meu, e esse amigo meu tinha um parente que trabalhava no Diário Carioca. E nós ficamos 4 dias no Rio de Janeiro, todo dia no jornal, tal. E lá eu conheci a turma todo do Diário Carioca, nessa época, Ibsen Pinheiro, Eli Moreira, Irã Frejá, essa turma toda. Quando eu fui para o Globo, em 71, quem que eu encontrei no Globo? A turma do Diário Carioca, cara. E foi muito bom para mim isso. Entendeu? E no Diário Carioca, fazia a composição letra por letra. Entendeu? Aí depois veio a linotipo, veio a linotipo eletrônica, depois veio o processo de compose, depois já veio os computadores, né? E aí já mudou tudo. Já nos anos 80, né? Já mudou todo o processo industrial do jornal. Em 70, agora em 2017, que houve a internet que entrou já, os jornais online, né? Você diria que o jornalismo como você o conheceu morreu ou se reciclou? Olha só, a forma de apurar a matéria é a mesma. O que mudou é a forma de distribuir essa matéria. Né? Antigamente era impresso, hoje você vai para a internet. Antigamente você noticiava o que acontecia ontem. Hoje você não sei o que aconteceu hoje. Mas você diria que a ânima do jornalismo é a mesma? Não. O motivo que levava o cara, por exemplo, aquela vibração quando o cara tinha uma coisa que era manchete, sabia que ia ser manchete. E o cara vender a manchete da edição, por exemplo. Não, acabou, isso não existe mais não. Até porque eu algumas vezes, eu vou nas coletivas. Eu vou porque eu quero circular, interagir com as pessoas e tal. Cara, a pauta é muito ruim, sabe? Eles só levam uma pauta. Quantos empregos vai criar e quanto vai gerar de imposto, mais nada. Não tem um contexto econômico, não tem um contexto social, nada disso se preocupa, não. Eles procuram 2 coisas. Quanto vai gerar de imposto e quanto vai criar de emprego, só isso. Ó. Nós experimentamos uma fase aqui, inclusive, que essa questão da geração de emprego, depois que os editores descobriram que a perspectiva do emprego vendia jornal, mais do que rifa de carro, se somasse os empregos anunciados... Nossa, anunciava. Pleno emprego no Espírito Santo. No mundo. Tem um jornal aqui em Vitória que se especializou nisso, sabe? Eu sei que o jornal você fala. Dava um problema danado, os caras às vezes reclamavam, achando que eu estava lá, né? Cara, encheu de gente aqui na porta do meu estabelecimento. Eu tinha um amigo que era o chefe de imprensa lá da Vale Rio Doce. Ele ligava e disse, Marcelo, esse jornal, o senhor criou um problema. Eu falei, cara, não trabalho mais lá não, já saí de lá. Eugênio Fonseca, uma pessoa maravilhosa. Né? E ele ligava para mim, tu anunciaram 4 mil empregos na Vale. Era chuva de currículos na Vale. Agora, Marcelo, como é que você vê? Você está esses anos todos, né? Você sempre teve uma posição. Você era cozinha de redação, realmente. Depois você passou a ser o publisher, aquele cara que é o jornalista que toca o jornal, mas tem que ter um viés empresarial para o negócio, para pagar os boletos, né? Como é que você está vendo essa situação hoje de relação de imprensa e poder? Sempre foi uma coisa assim, dicotômica, bem uma coisa assim, se colocava de um... Ou de cumplicidade, ou de oposição. Como é que você vê isso? Antigamente tinha mais
tinha mais decoro, eu acho, sabe? É pudor, né? Mais pudor. Não era escancarado. Hoje, o Eustáquio liberou geral, né? É um negócio escancarado. O jornal não... Talvez até porque os novos jornalistas, eles já não têm aquelas referências, né? Daquilo que moldava os profissionais de então. Eustáquio... Talvez isso, não, Marcelo? Olha só, eu teve uma época da minha vida que eu resolvi reler os livros que eu li quando tinha 20 e poucos anos. Aí eu fui numa livraria no Shopping Vitória, comprei os livros do Hemingway, um monte desses lá, uns 8 livros lá, que tinha lá, que eu levei para o escritório. E tem uma pessoa na UFES que deve gostar muito de mim, porque todo ano manda a turma fazer um TCC comigo. Um texto? Um TCC, trabalho de conclusão de curso. E tá uma conversa lá e tal, eu estou vendo uma mocinha olhando para os livros e tal e tal. Aí eu interrompi a entrevista, você conhece esse autor? Eu falei, não conheço não. O seu professor de comunicação nunca te falou desse moço não, chamado Ernest Hemingway? Eu falei, não. Aí eu fui lá, peguei o livrinho velho, você está vendo esse livrinho aqui? Esse livrinho aqui, em 1953, ele ganhou o maior prêmio da imprensa mundial, que é o Pulitzer. Em 54, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Aí os jornalistas estão aí, sabe? Com diploma, mas não leio, não tem referência de uma. Agora, de qualquer maneira, não tem como também negar que as coisas, em mudando, muda-se os canais, né? Continua havendo. E outra coisa também, que a internet, para o mal ou para o bem, ela trouxe essa possibilidade. Acabou com emissor e receptor, né? Todo mundo é emissor e todo mundo é receptor. E aí agora, eu acredito, a minha tese pessoal, Marcelo, é que mais do que nunca o bom jornalismo seria necessário. Eu não acreditava na sobrevivência dos veículos, na estrutura pesada, nas tabelas, aquelas coisas todas. Mas o bom jornalismo, porque quem preza a boa informação, se disporia a pagar para ter boa informação, né? Informação de qualidade, né? Que hoje, inclusive, com a inundação de fake news, você recebe uma informação e como é que você processa isso? Você tem as checadoras, né? Mas as checadoras, às vezes, também, os critérios delas são discutíveis. É, lógico. Né? Então, aí você fica meio sem referência. A questão da fake news é séria e, teoricamente, valorizaria muito o bom jornalismo. Mas, na prática, eu não estou vendo isso acontecer. Mas eu acho que também o público leitor perdeu muito interesse, porque se informa com a vovozinha do WhatsApp, né? Sim. Né? Com o TikTok, com o atual X, né? Isso aí... Não, é verdade. Aí tem um detalhe que é fundamental resgatar que você trouxe aí, que é o seguinte. Antigamente, a informação, ela fluía por cartórios. Os jornais, né? Depois as televisões, as rádios, desde sempre. Elas fluíam por cartório. Se não saísse por ali, não se informava, né? Pô, Gazeta de hoje, a Tribuna deu, o Globo deu, tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia é muito fragmentado, todo mundo está sabendo. E olha, eu ouso afirmar, sabe, se atirarem no Papa lá na Praça São Pedro, daqui a 5 minutos está no seu celular. Mas eu sei que, olha só, e a campanha que os jornais fazem contra fake news não é contra fake news, é questão de sobrevivência. Claro. Sobrevivência deles, não é contra fake news. É porque eles perderam. É o modelo de negócio que acabou. Sim. E eles não perceberam. Não perceberam, outros perceberam, estão insistindo no negócio. Eu não acredito que perceberam, ou tentam sair da honrada, mas acabou, realmente acabou. O modelo de financiamento do negócio acabou. Né? Acabou, cara. Eu lembro que logo quando houve o advento da internet nos primeiros anos desse século, 2000 e pouco, eles tentaram migrar para o modelo de reproduzir na tela do monitor o anúncio, como saía no jornal. Era uma inadequação total, né? A presença hoje é do jornalista Marcelo Rossoni. Nós estamos rebobinando aqui um meio século de experiência profissional. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul.
Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do jornalista Marcelo Rossoni. Marcelo, a gente passou o primeiro bloco meio que mastigando toda uma história de vida sua nessa travessia. Você falou que você começou em 68. 68. Você começou no tempo que aquele cara lá na França estava agitando a França, Denis Le Roger. Ele falava, até hoje eu repito a frase dele, ele queria enforcar o último capitalista com as tripas do último socialista. Eu quero ver com você o seguinte, Marcelo. Você, observador privilegiado, até porque também tem que estar, às vezes, antenado, que em alguma circunstância você é repentinamente cobrado. Como é que você está avaliando a cena política do Estado, os protagonistas que estão se apresentando? Que leitura que você está fazendo desse contexto? Olha só, tem pessoas que estão se posicionando aí que não têm voto, né? Então, vão ser candidatos para se cacifar para depois sair para deputado estadual. Eu tenho um conhecido que é vereador, que vai ser candidato a senador, cara. Eu tenho um conhecido que é deputado estadual. É uma estratégia, inclusive, conhecida. Que vai ser candidato a senador, mas não é, ele vai se tornar conhecido no Estado e desse pleito aqui, ele vai adquirir musculatura para outras coisas que ele vai fazer. Nós temos 3 candidatos aí que estão colocados aí, que é Pasolini, Arnaldinho e Ricardo Ferraço. Está sobrando 2 aí, né? Tem Arnaldinho e Pasolini. Um dos 2 não tem espaço para os dois. Os dois, na minha opinião, eles gravitam no mesmo universo. Meio que traz uma mesma mensagem, digamos. Mesma assim. coisa, mesmo público, eu acho. Mesmo público. Mas você diria, por exemplo, Marcelo, uma coisa que hoje é reconhecida, pode haver restrições de ordem pessoal e particular às duas lideranças que se alternaram exatamente nos últimos 22 anos aqui no Espírito Santo, Paulo Artung e Renato Casagrande. Mas um distanciamento crítico leva a gente a admitir que em ambos os casos foram bons gestores, agregaram, né? Avançaram com o Espírito Santo. Você acha que os nomes que estão colocados aí do ponto de vista do governo conseguem reproduzir essa tônica de que qualquer que seja, em se tratando dos nomes que estão colocados, será bom para o Estado? Não sei, posso responder isso não, Sérgio. Eu não conheço bem os 2. O Pasolini e o Arnaldinho eu conheço assim, superficialmente. Não conheço profundamente. Conheço o Ricardo, que tem um outro perfil diferente deles todos, né? Muito ligado ao empresariado e tal, entendeu? Mas eu não conheço coisa do Pasolini, conheço do noticiário que a gente produz e tal, mas não posso avaliar isso para você. Às vezes o furor midiático do candidato atrapalha uma avaliação mais serena, né? Eu sempre achei que Paulo Artung viria candidato ao governo do Estado. Eu acho ainda que ele pode vir. Eu achava que não, achava que ele, tendo saído, eu me lembro de Newton Santos quando parou de jogar bola. Você gosta de futebol, não gosta? Você lembra quando o Newton Santos parou no auge? Pelé também. Pelé também parou no auge. Acho que os caras escolheram estrategicamente o momento de sair para deixar a biografia ilustrando. Porque o movimento que ele fez aí na cidade, no Estado, foi para organizar opositores ao Ricardo? Ou ele colocou essa turma aí para ver como é que fica e se não der certo aí ele sai candidato? Lembra da velha característica que se atribui a ele, que ele adora a homologação? Mas eu acho que ele foi um grande governador do Estado. Com certeza, indiscutivelmente. Ele foi ele botou... Tanto ele quanto o Renato avançaram com o Espírito Santo. O Renato, de uma certa maneira, manteve as conquistas, né? A questão da austeridade fiscal, do equilíbrio das contas. Há um questionamento, há um resmungo com relação ao fato de que a preocupação com a austeridade fiscal às vezes negligencia políticas sociais talvez mais... O Ricardo tem um fator muito, muito positivo, porque ele foi a criação do Fundo Soberano, né? São 2 bilhões de reais para ir, se bem empregado, pode gerar muito negócio do Espírito Santo.
Como vai ser feito isso, né? Ele teve uma trajetória também como senador bem Ele foi um grande senador, Ricardo. muito positiva, né? Muito positivo. Foi um trabalho muito bom. Relatou aquela reforma da legislação trabalhista, né? Ele se colocou com muito equilíbrio, e ele estava preparado desde 2012. Você se lembra, quando o Paulo Artung escalou ele para poder fazer um dever de casa, ele se preparou. Na hora de sentar na janela, tiraram. Tem até uma lenda de que José Dirceu veio aqui em Vitória e botou terra no negócio. Não foi nada disso. Não? Eu tive o Zé Dirceu. O Zé Dirceu escreveu no meu jornal, do Empresários. E outro dia que ele esteve aqui em Vitória, eu tive com ele, aí a gente conversou bastante e tal. Eu perguntei sobre se tinha sido ele. Não, eu nem vim aqui, Marcelo. Mas tinha essa lenda que você está falando aí, ela envolvia uma articulação que envolvia o governo do Ceará, eu acho, para viabilizar Ciro lá. Havia umas conexões aí. Mas você evocou uma personagem aí, que a sua área mais de atuação, mais assim, com foco maior na sua vida profissional foi mais política, né? Ou não, você era generalista? Você foi pauteiro. Você tinha que saber de tudo. É tudo. Mas você tinha mais uma pegada de política, não? Talvez tinha um pouquinho. Resquício do seu tempo de editor de política. Mas foi por um pouco tempo, né? Eu fiquei na tribuna com isso, com editor de política. Não foi muito tempo, não. Eu acho que se subestima algo que José Dirceu disse, que está na raiz de muita coisa que acontece no Brasil hoje. Acho mesmo. Eu não tenho dúvida que ele é o mentor. Ele é o grande mentor da esquerda. Para mim, ele é o cara que pensa a esquerda. Ele seria o sucessor do Lula, se não fosse a Lava Jato. Mas ele tem uma visão que supera. O Lula é um cara talentoso, que é um cara sedutor, é um cara que realmente cria empatia imediata com as pessoas, seduz. Mas o Zé Dirceu é um cara crânio, ele não trabalha. Por isso que ele estava, aquela política do PT de financiar obras no exterior, por quê? Porque a visão dele é uma visão do continental, não é a visão do país. Mas ele falou uma frase que eu achei impressionante, como ninguém entendeu isso quando estava discutindo a questão sucessória. Ele falou, não nos interessa o governo. Queremos o poder. Nós queremos o poder. Cara, como é que subestimou essa frase? Essa frase foi extremamente, muito emblemática, essa frase. Ele é um cara muito inteligente, né? Muito Tanto que ele fica no absoluta discrição, não aparece. Faz lembrar aquele ditado que diz que o grande truque do diabo é fazer com que pensem que ele não existe. Ele não existe. Mas o Zé Dirceu, ele foi candidato a deputado federal agora, né? Eu não sei se é para o Paraná ou para o São Paulo. Vem, né? Vem. Certamente vai ser uma liderança ali na Câmara, né? E então você acha que a coisa... Você não tem um prognóstico, você não arrisca uma tendência do resultado das urnas? Não. Aqui, não, né? Eu acho que isso é ex officio, né? Como você... Em determinado momento, eu achei que o Ricardo saía na frente de todo mundo. Porque ele está bem foi preparado, ele tem uma história de política boa, tem o DNA bem bom, né, cara? Tem o governo, tem a máquina do governo, né? Não sei se Casa Grande vai botar a máquina. Você sabe, Marcelo, uma coisa assim, não é minha praia, né? Nunca foi na minha praia. Eu sempre, como você manteve algumas coisas do editor de política, eu trouxe comigo algumas coisas do editor de economia. Mas eu acho que uma coisa que às vezes é subestimada é o que a gente poderia chamar do zeitgeist, o espírito da época, o humor do eleitorado na época da eleição. Eu acho que atravessa tudo. É isso que explica um Tirolipa, um Juruna, um Collor até. Aqui no Espírito Santo, Eustáquio, o eleitor é um eleitor de direita, mas desde a origem dele. Por exemplo, em 55 houve eleição para presidente da República, Plínio Salgado foi candidato, né? O único estado que ele ganhou foi o Espírito Santo. De origem italiana, né? Elegeu o senador, foi Jefferson Aguiar, o deputado federal foi o Oswaldo Zanello e o deputado estadual, Padre Ponciano, cara. Era extrema-direita, era o PRP. Integralista, né? Integralismo. O pessoal do Anauê pelo Brasil. Anauê. Você até escreveu recentemente alguma coisa sobre isso, a saudação. Era uma saudação indígena, né? Saudação indígena. Resgatar o que seria nossa... É meu irmão, meu amigo, né? Mais ou menos isso aí. Eu acho que a esquerda aqui no Espírito Santo não tem... É mais a questão da grande vitória só. Interior todo é direita.
Nós tivemos aqui a experiência do Vitor Boas, né? Mais declaradamente. E naquele momento o PT também era uma coisa nova, né? Era uma coisa nova, e o Vitor é uma pessoa maravilhosa, né, cara? Né? O Vitor é uma pessoa leve, né? E um cara de bom conceito, né? Então, e o Estado... Mas o Paulo sempre também, de uma certa maneira, cultivou o perfil de esquerda, né? Ele veio do Partidão. Sim, né? mas ele não fez governo de esquerda, Paulo. Não fez, nem Renato, né? Nem Renato. Paulo veio do Partidão e hoje está onde? Então, PSD. Renato, inclusive, na última campanha, ele sugeriu combinações esdrúxulas. Nossa, Deus me livre. Voto em Brasília aqui e voto no Estado. Foi o Casanaro, né? Na política parece também que, como na vida, às vezes os fins justificam os meios. Né? Ele fez um bom governo, eu acho, Renato. Não foi ruim, não. Não, nós estamos há 20 anos, a ideia é segurar que haja uma certa linha de continuidade, não de continuidade. O governo comemora queda de homicídios, né? Mas no Estado, mas é absurdo, tem 800 pessoas mortas no ano no Estado do Espírito Santo. Um Estado tem 4 milhões de habitantes, ser executadas 800. É muito, cara. Tem lugares em Vila Velha que a polícia não entra. Sim. O pessoal da iluminação... Vai lá no Morro da Concha, na Barra do Jucuco, lá tem uma bocada lá de droga. Pergunta se o cara sobe lá no Morro da Concha. Eu estive conversando com o pessoal da empresa que ganhou a licitação, a PPP de Vila Velha. Tem bairros que eles não entram com o carro para botar poste, para trocar lâmpada, nada disso. O que remete a uma discussão sobre a questão de até onde o Estado hoje vai de fato, né, Marcelo? Exatamente. Meu irmão, eu quero agradecer muito a sua presença, o prazer de tê-lo aqui. Um tributo que eu faço a você por tudo aquilo, principalmente aos seus textos. Você escrevendo, você às vezes, inclusive, bem mais desenvolto que falando. Sim, parece vir com medo de falar. Não, porque eu sou tímido e gago, né, Osaka? Eu tenho dois problemas. Leia o Marcelo Rossoni, recomendo, enfaticamente. Te agradeço muito a sua presença, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Hoje a presença do jornalista Marcelo Rossoni. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.